punição é um comportamento que você gera aquele comportamento e você é punido por ele. O que aquilo acarreta na sua vida? Quando você é punido por determinada ação, por determinado comportamento, você tende ali a evitar praticar aquele comportamento novamente ou fugir daquele comportamento. Toda vez que você estiver numa situação semelhante àquela que você foi punida, a tendência ali é você evitar praticar aquele comportamento novamente ou, na maioria das vezes, fugir daquela situação. Para quê? Para que você não seja novamente punida. E essa punição, a gente está falando aqui de comportamentos. Vamos colocar na fase infantil, você lá com 3, 4, 5, 6 anos, está nessa idade. Numa fase ali ainda de desenvolvimento. Agora, isso acontece na fase ainda enquanto criança, mas as consequências vêm na fase adulta. É quando você já está na fase adulta que as consequências de um comportamento punitivo, você começa ali a vivenciar as consequências. Aquela punição que você sofreu lá na fase infantil ou no desenvolvimento, ali você estava com 4, 5, 6, 7, até chegar aos seus 10 anos. Você teve algum comportamento que foi punido, você começa ali a evitar aquele comportamento novamente. Você começa a fugir daquele comportamento para não ser punida novamente. E isso vai acarretando ali comportamentos no sentido de você começar a se esquivar, evitar situações para que você não seja punida pelos seus pais, pelos professores, seja por quem estiver aplicando aquela punição. Ou até mesmo pelos seus colegas. Tem hora que você está ali na escola e por determinado comportamento você é punida e aí você não quer praticar aquele comportamento de novo. Por quê? Para evitar a punição, para fugir daquela punição. Esse tipo de comportamento de evitar, para que não seja punida novamente, ou fugir daquela situação, não sofrer aquela punição, as consequências você começa a perceber. Isso ao longo da vida. Você vai se tornando uma pessoa mais tímida, uma pessoa que começa a ficar mais cautelosa em determinados comportamentos. Você começa a ter receio de praticar determinados comportamentos. E ali você se torna mais vulnerável a ficar mais ansiosa, mais depressiva. Então, são comportamentos que aconteceram lá atrás, na sua história passada, mas que está te gerando consequências agora. É uma coisa pequena, que para você pode ser pequena, mas que esse antecedente histórico, isso que acontecia na sua vida lá atrás, as consequências você começa a ver agora. Aquele comportamento que você era punida e você tentava ali evitar praticar aquele comportamento para não ser punida de novo, ou evitava aquele comportamento, falava, não, eu fui punida por isso, eu levei uma bronca por isso, não vou fazer de novo. E às vezes você nem fazia aquele comportamento, nem praticava aquele comportamento novamente. Ficava ali, sem fazer nada. Preferia não fazer nada do que ser punida. Mas a punição reforçou em você aquele comportamento. Você começou ali a evitar, a fugir daquela situação para não ser punido. E foi ali reforçando características em você, onde você se tornou mais fechada, cautelosa ao extremo, ao ponto de talvez nem agir enquanto você precisaria agir. Por quê? Fica com tanto medo de ser punida novamente que prefere nem praticar a ação. Ou se pratica com uma extrema cautela ali, com um extremo receio. No fundo, está gerando ali um medo em si mesma. O medo de ser punida, o medo de ser rejeitada. E ali você vai gerando uma insegurança. Porque aquele comportamento você se esquivava, evitava, fugia daquilo.
porque anteriormente você tinha sido punida. E agora, e ao longo da vida, você foi evitando, foi fugindo daquele comportamento. São ações que você praticava anteriormente, lá atrás. Mas hoje, na vida adulta, você vê as consequências. Porque aquilo ali construiu em você barreiras. A timidez, o medo, a insegurança, a cautela extrema, em situações que talvez você nem precise de tanta cautela assim. Mas você fica com tanto medo, tanta insegurança, que aquilo ali te gere uma punição que você prefere ser cautelosa ao extremo. E talvez você não perceba, mas você esteja fazendo da mesma forma com seus filhos, no seu trabalho, porque o ambiente influencia. E você esteja repassando aquilo, aquele ambiente que você vivenciou, aquela realidade que você teve e construiu isso em você, esse comportamento que você tem hoje, pode ser que você esteja repassando e nem perceba. Gerando medo, gerando ansiedade, uma cautela extrema, sem necessidade. Porque aquilo aconteceu com você, naquela época, naquele ambiente ali. Porque isso não acontece uma vez, acontece diversas vezes. E aquela punição vai reforçando o seu comportamento. E quanto mais reforçado o seu comportamento, mais você tende ali, você tende a evitar, a fugir daquela situação, a fugir daquela punição. Porque a situação ali, você sabe que vai te trazer uma punição semelhante àquela que você já vivenciou. Então você evita, você fuge, começa a fugir daquela situação. Ou fica parada, por pura teimosia. Prefere ficar ali, parada, inerte, sem ação nenhuma. Só para não sofrer a consequência, o efeito, que é a punição. Que já é presumida. Você já entende. Se isso aconteceu e eu fui punida, porque se aquilo aconteceu, aquela determinada atitude aconteceu e você foi punida, você já presume que se você fizer de novo, você vai ser punida de novo. Então, olha como que uma punição reforça um comportamento. O efeito que uma punição tem ao longo da nossa vida. É porque aquela punição não foi uma vez, foram diversas vezes. E à medida que ela foi sendo reforçada, repetida, seu comportamento ali foi sofrer as consequências daquela punição. A punição em si pode ser branda, pode ser uma punição severa, mas não deixa de ser. Nós, seres humanos, não queremos ser punidos. Só que essa punição, cada um reage de uma forma ao ambiente, à história que ele vivencia, a realidade que ele está inserido. Cada pessoa tem a sua personalidade. Foi construída pela história genética que ela teve e pelo meio ambiente que ela foi inserida. Então, tudo isso influencia na decisão dela. Esse comportamento de evitar uma punição ou fugir de uma punição porque ela já foi punida e não quer ser novamente. Ela evita a punição ou começa a fugir da punição porque ela já presume que se ela praticar aquela ação, ela vai ser punida igual ela foi antes. E isso acontece com todos nós. Nós presumimos que o quê? Vamos sofrer as mesmas consequências de antes. E aí evita a ação. Ou evita aquele comportamento que te gerou aquela punição. Ou começa a fugir da punição. Cada vez que essa punição é reforçada negativamente, que é o quê? Ela é aplicada a você, você começa a ter esse sentimento de se comportar de maneira mais cautelosa, mais tímida e até com medo de sofrer a punição. Tem hora que você fica ali, parada, enquanto na verdade você precisaria agir, ter uma ação, mas você não consegue, porque está com medo, está insegura
daquele seu comportamento te gerar aquela consequência que já gerou no passado, que é o quê? Uma punição. Vamos pensar aqui, regras sociais, leis morais, comportamento ali em âmbito religioso, tudo ali você está sujeito a uma punição. E você se comporta daquela forma para você não ser punido. E essa sujeição a esse comportamento demonstra que você prefere, opta por seguir as normas, seguir as leis ou seguir as diretrizes do que ser punido, por estar em desconformidade. Então, esse comportamento punitivo você desenvolveu e você evita ou começa a fugir dele porque ele te gerou uma sanção, te gerou uma consequência, te gerou uma punição. Ah, mas como que eu faço para o meu comportamento não gerar? Como que eu faço, já que gerou uma punição, como que eu faço para não reforçar esse comportamento? Para eu não ter mais esse comportamento que vai me gerar uma punição. Se o comportamento gerou uma punição e você começa a evitar ou fugir de praticar aquele comportamento novamente, porque você presume que ele vai te gerar a mesma punição, que é isso que acontece. A partir do momento que você reforça dia após dia uma punição, você começa ali a reforçar esse comportamento e a pessoa começa a agir de acordo com a punição. A pessoa começa a agir para evitar aquela punição. Esse agir para evitar a punição, ela está ali se retraindo, se fechando, gerando insegurança, gerando medo. Isso acontece muito quando você está ali orientando seu filho, sua filha, uma liderança de uma equipe, no trabalho. Se você reforça, se você repete somente a punição na vida daquela pessoa, o caráter punitivo é punir, punir. Você reforça para ela, repete para ela toda a punição que vai acontecer com ela. Caso o comportamento dela não seja o ideal, você não está ali desenvolvendo o lado positivo, reforçando as qualidades dela ou desempenhando o melhor que ela tem, porque você está reforçando um comportamento negativo que vai gerar consequências negativas. As consequências de uma punição, se você reforça punição, 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 aquele comportamento que a pessoa pratica, você está sempre ali aplicando punição, esse reforço, essa aplicação. Você está levantando para ela apenas o caráter punitivo daquele comportamento e não dando meios para que ela mude o comportamento dela ou haja de forma que aquele comportamento que agora é caracterizado como inapropriado, inadequado, se torne um comportamento ideal ou que atenda aos padrões naquele momento. Como que a pessoa vai conseguir fazer isso por si mesma, sendo que ela só está sendo punida? A todo momento é o caráter punitivo que está sendo repetido para ela, está sendo reforçado na vida dela. Só a sanção, só. Como que eu faço para reforçar um caráter positivo, uma consequência positiva? Ao invés de demonstrar para as pessoas o caráter negativo daquele comportamento, o ponto negativo, as consequências negativas, eu começo a reforçar os efeitos positivos que aquele comportamento pode gerar. Os efeitos positivos com a adaptação dela. Porque se aquilo está inadequado, eu vou reforçar de forma que se torne apropriado ou adequado. Como que a gente faz isso? A pessoa está ali precisando de uma dose de coragem, precisando ali praticar uma ação. Em vez de você falar para ela ter coragem, mostra para ela os benefícios que ela terá ao ela praticar aquele determinado comportamento. Reforça nela todas as consequências, os efeitos positivos que aquele comportamento dela vai ter. Os efeitos positivos
que aquele comportamento é capaz de gerar na vida dela. Nós estamos tratando agora de reforçar um comportamento positivo. Um comportamento positivo é reforçado a partir do momento que eu não só digo para a pessoa o comportamento positivo que ela deve fazer ou o comportamento que deve ser alterado. Eu reforço um comportamento positivo falando para a pessoa todos os benefícios, todos os efeitos positivos, as consequências positivas que aquele comportamento vai ter na vida dela. Os efeitos positivos, nesse nosso exemplo agora, de coragem, a pessoa está precisando ter coragem. Eu não vou reforçar para ela, só vai lá, tem coragem. Não. Reforça para ela positivamente as consequências benéficas, as consequências boas, os efeitos benéficos que aquele comportamento de ter coragem vai trazer a ela. Demonstrar no sentido de, olha, você fazendo isso, tendo coragem para fazer isso, praticar esse comportamento, você vai ter autoconfiança, você vai ter segurança, você vai se desenvolver, ter autoestima. Isso vai te deixar confiante de si mesmo. Reforçar um comportamento positivo é mostrar para a pessoa, falar para a pessoa todas as consequências positivas que aquele comportamento vai ter. Porque se você reforça na vida da pessoa só a punição que ela vai ter por aquele comportamento, ela vai sempre se retraindo. E aquele comportamento que só gera punição, ela não vai querer praticar mais. Porque se só gera punição, por que você vai fazer um comportamento que te gera punição? Você vai evitar um comportamento que te gera punição ou vai fugir de um comportamento que te gera punição, ao invés de querer praticar. Nós presumimos, nós, seres humanos, presumimos que um comportamento que gerou uma punição uma vez, se eu praticar novamente, vai gerar uma punição pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, seja quantas vezes forem. Um comportamento punitivo, se você está sempre ali, reforçando as consequências negativas, a punição que aquele comportamento vai ter, a pessoa não vai querer praticar aquele comportamento. Ela não vai querer praticar, mas não é simplesmente não querer. Ela vai evitar praticar, ou vai fugir de praticar aquele comportamento. Mas ela vai evitar ou fugir por causa da punição. Porque você só está mostrando para ela as consequências negativas daquele comportamento. Não está reforçando na vida dela as consequências positivas de um novo comportamento, ou da mudança daquele comportamento. É tudo sob a ótica que você tanto enxerga, tanto demonstra para o outro. E você vai se você só reforça o comportamento punitivo, a pessoa se retrai, se fecha. Mas quando você reforça comportamentos positivos, a pessoa se abre com um novo olhar, com uma nova perspectiva e fica ali, disposta a fazer. Porque aquilo você demonstrou para ela que as consequências são benéficas. As consequências ali não são negativas. Aquele comportamento que antes era tido como negativo, ele pode ser mudado e ter consequências ali positivas. Basta fazer essa mudança. Mas essa mudança só ocorre quando você deixa de reforçar as consequências negativas e demonstra para ela, explica para a pessoa como ela pode alterar aquele comportamento e, com isso, gerar um efeito positivo. Algo que vai agregar na vida dela. E algo que vai trazer confiança. Algo que vai ser uma consequência positiva e não negativa. E assim, ficamos por aqui. Uma ótima noite. Obrigada a todos que estiveram presentes.